Nesse dia estamos recebendo uma convidada muito especial, Agatha Wirman, 21 anos de idade, menina guerreira, lutadora, vencedora, resiliente, estudante, inteligência superior e também é autista. Bom, Agatha, nós estamos falando a respeito da questão de hiperfocos, né? Aí você trouxe que você tem 2, 3 hiperfocos, só que um tá meio guardadinho. Esse hiperfoco de ônibus, assim, você falou que não sabe o momento que ele surgiu, veio naturalmente. Como é que foi isso, assim? Foi. Eu não tenho o que falar. É que tipo um bagulho que ele aparece do nada. Se você der uma chance, ele fica. Na verdade, você nem dá chance. É tipo adotar um... É tipo gato. Gato, ele te olha na rua e fala: você vai ser meu humano. Não tem o que fazer, ele vai te seguir. Você não tem que expulsar. O gato vai ficando ainda atrás de você. É tipo o patinho. Quando o patinho nasce, quebra o ovo, a primeira coisa que ele vê movendo é a mãe dele. Aí você não tem o que fazer, você é mãe do pato. Aí você tem que ir. Aí você tem que... O pato vai ficar te seguindo até ele morrer. É uma coisa obsessiva até ou não necessariamente? Que incomoda em alguns momentos o hiperfoco? Não é. Não, eu acho que, tipo assim, o fato de eu ter aceitado mais, porque é útil pra mim, certa astronomia que é completamente inútil, mas o transporte público ser útil pra mim, porque esse hiperfoco fala, tipo assim, se eu precisar ir pra qualquer lugar, só puxo o Google Maps e falo, tá bom, esse ônibus. Pronto. Facilita muito. Facilita muito, tipo, ajuda muito. Não é à toa que eu, sei lá, meu cérebro lembra 15 linhas de ônibus que eu peguei uma vez na minha vida, mas se eu precisar, tá lá de novo. Sobre as cores das zonas, assim, você tinha falado que acontece assim, cada zona tem sua cor mesmo? Cada zona tem sua cor. É uma forma de, tipo, facilitar, porque São Paulo é a maior metrópole de São Paulo, do Brasil, e ela é uma das maiores metrópoles do mundo. Então, se você não tem essa organização, você acaba meio que... O pessoal já não é muito organizado aqui. A organização de São Paulo é igual você jogar pó baixo do tapete. Vai indo, a gente vai deixando. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Então, tipo assim, é uma forma de facilitar. Cada zona tem, tipo, 1 ou 2 cores. A zona norte é azul escuro. A leste, eu acho que é amarelo e vermelho. A oeste é verde. Agora, o centro, ele é meio cinza. O centro é o cinza. Agora tem o laranja. Sacomã? Não, o Sacomã é verde. Verde, né? O laranja é Lapa. Lapa, eu acho que é verdade. Leste, eu acho que Lapa é o leste. Laranja estranho, né? Passa um Lapa aqui, inclusive. É verdade. Passa o Lapa Socorro. Agatha, nós falamos sobre hiperfoco, né? Essa questão do hiperfoco. Você falou que não necessariamente é uma obsessão, assim, pra você. Qual o outro hiperfoco que você tem, assim, que você... Em que momento ele surge também? Qual é o segundo hiperfoco? Ou o primeiro? Astronomia. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre os 3 pontos que você gosta de trazer, assim, pra gente poder entender um pouco mais? De astronomia? É que a astronomia, ela é dividida em 3 partes. Sim. É como se fosse um ciclo de Svein. São 2 categorias que formam uma: cosmologia e astrofísica. Cosmologia é o quê? Cosmologia é o estudo de planetas, de astros, mais planetas. E astrofísica é tudo que é calculável, ela irá calcular. Então, por exemplo, existe um buraco negro que a gente não sabe se ele existe. Se ele existir, ele vai ser considerado o maior buraco negro que existe atualmente, que a gente conhece, que é o Fênix A. Só que acontece, a gente não sabe que ele existe porque em cálculos, no plano de cálculos, ele existe. Só que a gente não acha ele. O que a gente tem de observável, que é o maior que a gente existe, é o Tom 618. Eu não sei o tamanho, ele é tipo umas milhões de vezes a massa do Sol. É tipo, o Sol é um grão de areia em comparação a ele. O que a gente é pro Sol, o Sol é pra ele. Sim. Pra gente o Sol é tão grande que ele é como se fosse um prédio.
você sabe o final dele, porque quando você coloca seu pescoço todo, sua cara toda pra cima, você só vê o céu e o chão. Laterais, você não vê absolutamente nada em relação ao Sol. Tudo que você vê é só essa bola de estrela amarela gigante. Na verdade, o Sol ele é considerado uma anã. O Sol não é... Ele é uma anã vermelha, se não me engano. Ele não é uma estrela grande. Sim, e em que momento surge esse hiperfoco, assim? Que fase da vida? Criança, porque eu olhava pra Lua, achava a Lua bonita, falava, a Lua me dá sorte porque a Lua me segue. Mas eu sabia que a Lua segue todo mundo. Mas eu sabia que a Lua segue todo mundo. A Lua não segue, a gente segue a Lua. Mas aí eu comecei a olhar a Lua, aí depois comecei a olhar a estrela. Aí eu comecei a identificar a estrela, identificar a constelação. Saber o nome de constelação. Parte mais inútil da minha vida, inclusive. E aí o Google, quando eu comecei a pesquisar sobre a Lua, o Google olhou pra mim com aquele algoritmo desgraçado dele e falou assim, gosta disso? Tá bom. Toma, BBC, pra você, Discovery e History, que são os lugares que você consegue achar. Porra, uma criança, sei lá, de 7 anos, 8 anos, olhando. Onde eu posso achar isso? Até então, existia somente um algoritmo capaz de fazer tudo isso, chamado YouTube. YouTube nas suas glórias, quando os ads não eram, porra. Os ads não eram de 5 minutos, na verdade até eram, mas os ads eram musical, tipo Vevo. E você conseguia achar tudo na pior qualidade possível para hoje em dia, mas naquela época era a melhor qualidade. Que era o abaixo de 480p. Era tudo abaixo disso. Tinha uns que era 200. Você tinha que ficar tentando descobrir o que tá escrito na legenda. Mas aí era um documentário de 40 minutos e cada documentário tinha um tema específico. Tinha documentários só sobre buracos de minhoca, ou documentários só sobre buracos negros, ou só sobre estrelas, ou só sobre planetas. E aí eu literalmente vi todos os documentários que tinha disponível na minha telinha. Eu não sei hoje em dia, mas naquela época eu tinha visto todos os documentários. Me diz uma coisa, o que é ser autista? Um saco. Né? Por quê? Um saco. Você não gosta de luz, não gosta de barulho, você é hipersensível a qualquer coisa. O pessoal te considera chato, o povo te confunde com Down por algum motivo. Todo mundo acha que todo autista é a mesma coisa que o TDAH. E tem o pior de tudo, eles acham que você é psicopata, sociopata, porque você não liga para as pessoas. E ainda, se você fala que você é autista, a pessoa te olha de olho assim e fala assim, não, você não pode ser autista, você não tem cara. E você fica assim, agora autista é uma comorbidade visual para eu ter cara e corpo? Porque o povo, não, mas e síndrome de Down? Síndrome de Down é um negócio no gene recessivo. Tá faltando um gene ali. Por isso que a pessoa nasce com um rosto diferente. Autismo, até onde eu me lembro, na neuro, não tem nem gene. Você não sabe nem o que causa autismo. Ele só uma condição, né? Você nem sabe o que causa autismo. Ele existe. Ele sabe que é genético, ele é hereditário, mas o gene que causa, ou a falta de que causa autismo, ninguém sabe ainda. Então, tipo assim, ele é o famoso mata silencioso. Ele tá ali. Você não sabe onde, mas ele tá ali. Como é que foi receber o diagnóstico? Como é que você ficou assim, quando você recebeu o diagnóstico do autismo? Ajudou, porque eu entendi o que tá acontecendo comigo, porque tipo assim, os outros pareciam normais demais e eu parecia não tão normal quanto eles. Aí você fica, o que tem de errado comigo? Porque, tipo assim, o autismo, ele tem um bagulho que o povo coloca, muito quando você coloca autismo, a pessoa coloca assim, super inteligência, porque pessoas que tiveram autismo, a maioria das pessoas que são autistas são famosas e as pessoas não sabem que são autistas, mas se você falar que elas são autistas, faria muito sentido. Por exemplo, eu acredito que o Albert Einstein seja autista, o Newton também, porque o desgraçado caiu uma maçã na cabeça dele e ele falou, caralho, gravidade. Que tipo de ser humano bota uma maçã na cabeça dela, caiu, machucou, e a primeira coisa que ela pensa é, por quê? Não, filha da puta, maçã desgraçada. Nem tipo, não, Newton, eu acho que a Curie, talvez, a Marie Curie, eu acho que muitas pessoas,
O Elon Musk, eu acho que é autista também. Essa inteligência é uma hiperinteligência, né? Eu não vou dizer que todo super inteligente é autista, mas todo autista que, não, de certa forma, consegue fazer de uso é super inteligente. E eu não vou dizer que é uma inteligência que é o que a pessoa considera como inteligência exata, inteligência técnica. Que por mais que seja atrelada à racionalidade ao autismo, na verdade existem vários tipos de inteligência. Então você pode ser super inteligente, mas você necessariamente não é bom em matemática. Por exemplo, Valcir Carrasco, um grande cineasta. Mas ele necessariamente não é inteligente de exatas, ele é inteligente em humanas, ele fez novelas enormes na Globo, ele tem diversos trabalhos excelentes, mas não necessariamente você conhece ele por ser um matemático. O autista é mal compreendido, assim, ele, pelo jeito de ser, por essa coisa de não se importar, como é que é viver essa vida, assim, dentro do espectro e não ser muito bem compreendido pelas pessoas? Eu acho que não é que o autismo ele não é mal compreendido, ele não é bem estudado. O bem estudado é fora de elite e médicos para a população, porque, por exemplo, tem doenças que as pessoas olham, entendem como ela funciona, não como ela funciona, mas entendem ela. Por exemplo, principalmente doenças e comorbidades que elas têm cara. Tipo, síndrome de Down, nanismo, microcefalia e tal. As pessoas, elas entendem. Se você fala, seu filho tem síndrome de Down, a pessoa não vai pensar, nossa, o que eu faço agora? Ela vai pensar no que eu faço agora de como criar a criança. Mas ela já vai ter um entendimento daquilo. Autismo, TDAH, depressão, que por mais que não seja algo que você nasce, você desenvolve muito cedo. A própria psicopatia, sociopatia. As pessoas, elas têm um perfil dessas doenças que elas como se fossem... Só tem um lado ruim. A própria psicopatia é a mais estereotipada de todas, e é a irmã de braços dados com o autismo por conta da indiferença e da insensibilidade. O autista não se importa mesmo? No seu caso, porque a gente tá falando de um espectro, né? Então tem um autista que se importa, tem um autista que não se importa. Caso em caso. Seria exatamente não se importar ou não sentir? Como as pessoas sentem? Eu não sei de outros, mas eu sou o que não se importa e não sente. Então, tipo assim, meu senso de empatia, ele é um senso moral. Minha empatia, ela é moral. Eu tenho a minha moralidade. Então, a minha moralidade, ela age em função como se fosse a minha empatia. Mas, tipo assim, se eu, sei lá, fizer alguma coisa, eu não vou sentir, tipo, me desculpa. Remorso. Ah, tá. Eu não vou sentir esse remorso. Só que autista, ele é mais puxado pro eu não ligo. Não, tipo, eu não ligo. Não é sentir ou não, eu não ligo. Eu não me dou o trabalho de me importar com você. Se você for importante, eu vou sentir. Se você não for importante, eu não tenho porquê. Então, muitas questões de moralidade acabam afetando o autista. Por quê? Porque às vezes você tá vendo alguém se dando mal na vida. E, tipo, sei lá, é uma pessoa... E todo mundo, nossa, a gente tem que ajudar e tal. E às vezes você fica... Por exemplo, eu tenho um sério problema com a frase... Qualquer coisa que você faz... Não, mas as crianças da África ou pessoas, sei lá, na guerra da Ucrânia estão sofrendo com isso porque, sei lá, você tá desperdiçando dinheiro. O problema é meu? Eu li... Tipo assim, se fosse um problema meu, tudo bem, eu entendo. Eu acho que o epicentro do autista, ele é meio ele não é que não liga, ele é egoísta. Então, tipo assim, o problema é meu, tipo assim, eu não tô anulando a dor que essas pessoas sentem, mas eu não tenho por que ficar gastando minha energia, me importando com vidas alheias, sendo que pessoalmente, eu não posso fazer nada. E as pessoas se incomodam demais quando você... Se incomodam. Com a autenticidade do autista. E tipo assim, quando você tá comendo, às vezes você tá cheio, mas não tem comida no prato, povo. Nossa, mas tem crianças na África que não tem comida. Irmão, o que você quer que eu faça? Pegue um avião com prato de comida e dê pra ela o restante da minha comida? Até porque se você tá falando isso, de certa forma, você tá sendo meio filha da puta, porque assim, você tá dando o resto de comida pra ela. Eu acho que, na verdade, a gente é muito literal. Tanto que eu sou muito irônica, mas eu tenho problema em entender ironia e sarcasmo com a mesma mensagem.
Tipo assim, você quer... As pessoas, elas viram pra você e falam alguma coisa, sei lá, abre a porta. Você entende? Abrir a porta. A pessoa, não é abrir a porta, é pra você fazer outra coisa que tem o sentido de abrir a porta. Literalidade. A gente acaba sendo muito literal. Incomoda demais as pessoas. Incomoda, porque às vezes, além de ser literal, quando a pessoa faz, a gente faz o que ela pediu. Por exemplo, a Carol, ela tem muita raiva de mim porque ela fala assim, lave a louça. O que é lavar a louça? Lavar os pratos, os copos e as panelas e deixar pra secar. Eu lavei a louça. Literalmente, eu lavei a louça. Mas ela, você não vai secar, você não vai guardar. Você me falou pra lavar a louça. Carol, quem é? A minha madrasta. A madrasta, tá. Eu falei assim, você falou pra eu lavar a louça, você não me deu o conjunto da obra. Entendi. Eu vou fazer o que você me disse. Então, muitas vezes a pessoa típica, que são as pessoas que não têm autismo, elas não são muito claras e obrigam que vocês entendam assim as coisas na entrelinhas, né? É que as pessoas têm uma visão do autismo muito deturpada, principalmente por conta da mídia. Eles sempre levam pro caso, pro mais severo. Pro autismo mais severo. Suporte. Sim. Que é tipo a pessoa que, sei lá, se tem barulho muito, muito alto, ela surta. Se tem muito estímulo, ela surta. O suporte 1 também surta em algum momento? Ou ele se controla? Claramente. É que eu acho que não é o fato de controlar, é o fato de você ter um pouco mais de noção do que o suporte 3, mas não necessariamente significa que você não tá sujeito a esse acúmulo de estímulos. É só que talvez você saiba redirecionar para outra forma. Até porque existem pessoas explosivas e pessoas que guardam as coisas. Eu sou tipo mais que guarda as coisas, então eu dificilmente vou explodir. Mas é muito claro quando uma pessoa tá com o que dizem ser a bateria social baixa, porque você não tá muito bem, às vezes você quer descansar, e aí falam que é a famosa preguiça, quando na verdade não é. Confundido com preguiça. Confundido com autista preguiça. É chamado de preguiçoso, né? Todos os genes eram preguiçosos, então tá tudo certo. Me diz uma coisa assim, você falou que recebeu o diagnóstico de autismo, e a partir daí você, de alguma forma você falou, faz todo sentido, ou você precisou construir esse lugar? Faz todo sentido, mas eu precisei construir também. Porque eu precisei botar os pingos nos is em certas questões. Aí eu consegui entender, na verdade, por que eu não conseguia... Porque eu conseguia fazer algumas coisas que os outros não, e o porquê eu não conseguia ter essa inteligência emocional. Que hoje em dia todo mundo diz que tem, mas é pra inglês ver. Ninguém tem essa inteligência emocional. Tem pessoas que têm, mas a maioria que diz ter não tem essa inteligência emocional. Na verdade, é só o egocentrismo dela falando que elas têm. Falar que autista, eu posso dar um nome assim, quem é autista tem inabilidade social? Sim e não. Que na verdade não vem de software vai sair inabilidade social, na verdade vem o software. Ele vai depender de quanto ele está instalado em você. Então, tipo assim, eu, por exemplo, você vai em relação aos sentimentos, eu sou terrível. Eu não falo dos meus próprios sentimentos. Eu não suporto ver as pessoas chorar me engano. Tipo, nossa, perdi isso e aquilo. Irmão, se você queria mesmo, você teria feito por onde? Mas eu perdi. Se você quisesse, você teria feito por onde? Não tem esse negócio de... Mas eu queria. Querer é não ter. Tipo assim, você queria, mas você não teve. Então, tipo, você tá chorando por quê? Pelo leite derramado? Eu acho que isso incomoda muito, porque apesar dessas... Você às vezes acaba sendo muito sincero e as pessoas querem ser confortadas. Sim. Elas não querem. Eu acho que o autista, ele dá solução para problemas. Ele não bate a mão nas costinhas, passa a mão na cabeça e fala, não, tá tudo bem, não chora não. A gente tá querendo dar solução. Você tá me dando um problema. Se você tá me dando um problema, você quer a solução dele, correto? Sim. E às vezes as pessoas não querem a solução dele, às vezes elas querem que as outras se sensibilizem por ela. Só que eu não tenho essa sensibilidade, porque o problema não é meu. E aí... De alguma forma aí, por ser assim, lá na infância você sofreu muito bullying, muita ofensa. De alguma forma, estar
ser indiferente, as pessoas te colocam no lugar e você vira alvo? Você sofreu muito bullying por isso? Meu autismo Também? não foi alvo do meu bullying. Na verdade, o que me fez sofrer bullying foi a minha cor. Só que o problema é, eu não tinha muitas amizades. Porque eu não conseguia fazer amizade. Porque esse negócio de que as pessoas chamam de small talk, que é tipo aquele papo tipo, meio idiota. Oi, tudo bem, como tá sua família e tal. Não cola pra mim, é estranho. É tipo... É meio... Eu entendo que é tipo pra você saber como a pessoa tá, mas é meio raso. Não tem... É meio... Pra mim, não... Eu não consigo. É tipo... Não é um bagulho que você olha pra mim e fala... Tanto que as pessoas falam que eu sou super... Super tensa por conta disso. Porque quando eu era criança eu era mais extrovertida. Eu era bem mais extrovertida do que eu sou hoje. Mas essa extroversão, ela não era, tipo... conversar muito. Era tipo um negócio que eu não tinha muito vergonha das coisas que eu fazia. Porém, pra conversar com os outros, eu era super envergonhada. Eu sempre vivi no caminho da ambiversão, que é tanto introversão quanto extroversão. Só que hoje em dia eu tô muito mais pro introvertido. Minha ambiversão tá quase morrendo. Tá passando fome. A maturidade tá trazendo essa introversão? Talvez, a minha introversão... Faz quase 10 anos que eu comecei a ficar muito mais introvertida. Sim. Agatha, em que momento esse bullying, por conta da sua cor, por você não se inserir, não ser a popular da escola, em que momento começa a fazer você entrar naquele corredor de tô de saco cheio da vida? Desde pequeno, eu acho. Porque é um conjunto de uma obra que, honestamente, eu não sei qual foi o ponto inicial e o que foi o ponto final ali. É um conjunto meio confuso, é como se fosse diversos poemas num livro. Tipo, às vezes não necessariamente ele não tem um começo. E o final ele é aberto. Mas era principalmente pelo fato de que eu não tava entendendo por que as pessoas estão fazendo isso comigo, porque pra mim todo mundo tem a mesma estrutura óssea, mesmo cérebro, todo mundo é idêntico por dentro. A única coisa que muda pra fora é a capinha do celular. A única coisa que muda pra fora é isso da pessoa. E eu não tava entendendo por que as pessoas ficavam enchendo meu saco. Sendo que, tipo assim, eu entenderia se tipo, eu realmente tivesse feito algo ruim. Mas eu não fiz nada ruim pra elas. Eu não, sei lá, não fazia bullying de volta. Eu não brigava. Tipo, e elas continuavam enchendo meu saco. E eu ficava, tipo, por quê? Aí minha mãe falava assim, não, ignora. Só que o ignorar dela funcionou pra ela. Não necessariamente vai funcionar pra mim. E aí, tipo, atrela junto ao fato de que eu não tava entendendo por que as pessoas estavam enchendo meu saco. E o fato de eu não estar me sentindo como se eu estivesse ali. Porque, tipo, eu sempre senti que eu não tinha amigos. Eu não tive pessoas que eu pudesse falar, são meus amigos. São pessoas que eu vou sentar, vou conversar e eu falar, minhas amizades, igual algumas pessoas falavam. E aí eu comecei a ficar muito mal por conta disso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho desse momento que você começou a ficar mal, você começou a meio que ficar de bode com a vida, com esse desinteresse. Tá muito conectado com esse momento mesmo da escola ou outros fatores também? Escola. Escola. Acho que a escola é o teste da vida, pra todo mundo. Se você se sai muito bem, você se fode meio. Se você não se fode no meio do caminho, alguma coisa na tua vida adulta vai deslanchar. Agora, se você se fode muito na escola, você cresce meio sequelado também. De duas uma, ou você cresce sequelado e continua sequelado, ou você cresce sequelado e continua sequelado, mas consegue fazer uma forma de lidar com isso de uma forma que seja positiva pra você e consegue fazer com que as coisas na sua vida dêem certo. Sim. E eu conheci todos esses tipos de pessoa. O momento que você acaba pensando na possibilidade de encerrar esse ciclo da vida, foi quando você sai da escola e já vai... Como é que foi isso? Você pode falar pra gente? Como é que foi esse processo? Eu tava no sexto ano. Era muito jovem, inclusive. Sexto ano, e aí, tipo, meus pais estavam brigando demais, então, tipo assim, não tinha
Eu não tinha muito. Meu pai, ele é outro autista, então 2 autistas no mesmo saco não dá certo. É quase como se você fosse misturar uma matéria e uma antimatéria, não rola, dá explosão. E a mesma coisa acontecia com a minha mãe. Antimatéria e matéria dá explosão. Eu e minha mãe, na verdade, a gente foi muito pior, porque minha mãe, ela é atípica, então ela não conseguia lidar com isso, ela tinha que trabalhar muito, então ela acabava sendo bastante ausente, porque ela viajava muito. E quando eles estavam juntos, era muita briga em relação à criação, então acaba puxando essa culpa, mesmo que não fosse a minha culpa diretamente, essa culpa de, eles estão brigando por minha causa, acabou puxando muito. E eu tinha uma relação com meu pai que era o hiperfoco em videogame. Não é um hiperfoco, eu não diria que é um hiperfoco, mas tipo, tá ali, existindo. E aí eu só conseguia conversar com ele através de jogar videogame. Então minha relação com ele, hoje em dia, ela é muito problemática nesse quesito, porque a gente estabeleceu uma base instável e de videogame. Então, tipo assim, às vezes a gente é quase como se fosse um estranho pro outro. Teve uma época da vida que a gente era meio estranho pro outro. Então, eu não tinha a quem conversar. Coisas mais íntimas, assim. Íntimas. Mesmo que eu morasse lá dos meus avós, eu tive muito problema com confiança em relação a isso. Entendi. E aí, aconteceu. Acabou que um dia eu tava em casa, eu olhei pra sacada, a sacada olhou pra mim, e eu falei, mano, será que dá pra voar? Aí não deu. Descobri que um ser humano não consegue voar. Não tem. E o processo foi bem dolorido pra você, né? Até chegar onde você chegou, está hoje. Eu acho que esse processo, ele fez meu autismo ser muito pior do que ele poderia ser. Eu diria que os efeitos que isso causou, porque me jogaram no CAPS, famoso CAPS, que é o lugar de doido, mas na verdade é o lugar... Não foi o melhor lugar que eu fiquei, porque eu conheci crianças insuportáveis. O meu maior ódio da minha vida naquela época era criança, justa causa, e crianças insuportáveis com deficiência mental. Então, tipo assim, eu conheci borderline, eu conheci um psicopata, eu conheci um sociopata lá. O psicopata e o sociopata, eles eram mais jovens, eles tinham mais pra minha idade. Mas eu conheci o coitado de um homossexual que tava ali, que o pai achava que era loucura também. Ele era o mais são dentre todos esses. E criança, sei lá, uma criança que batia na mãe, ela tinha problema com raiva. Então, tipo assim, eu convivi muito mais com o que é conhecido pelas pessoas como a maldade, que é o psicopata e o sociopata. Fiz amizade até, descobri que não era tudo isso que as pessoas pintavam. Se você der corda, o problema é, o psicopata e o sociopata, eles podem parecer calmos, mas eles têm um pavio curto. Se você for perceber, eles têm um bagulho que é tipo assim, o pavio curto se você não tá, se alguma coisa que tá no plano dele não acontece como aconteceu nos planos deles, dá ruim. O pavio estoura. Principalmente com o sociopata. O sociopata é tipo assim, o pavio mais curto que eu conheci de pessoa foi com o sociopata. Não pode ser contrariado. Não pode ser contrariado. Você, tipo, tinha que ser condescente com ele. Você tinha que ser... Você concorda, mas não concorda. E aí... Nossa, deu muita briga em relação a isso, mas... Só que é um lugar que ele não é o que as pessoas pintam também. O pessoal, não, um lugar de doido e tal. Eu não assisti um lugar de doido. Na verdade, acho que foi um lugar que, por mais que naquela época eu não tivesse aberta, porque eu tinha muito problema com relação sempre tive muito problema com falar, é um lugar que você não é julgado. Não é julgado. Não, as pessoas não te julgam pelo que... Porque todo mundo ali é doido. Então, doido com doido não se julga. Entendi. O que você diria, assim, você falou que tinha pessoas lá, homossexuais, que achavam que era loucura, os pais até começou aquele absurdo da cura gay, né, que os pais começaram até me procurar aqui, e eu refutava mesmo, falava que não tem como ter cura porque não é uma doença, né? Então, assim, o que você diria para esses pais, assim, de crianças autistas? O que você diria para esses pais de crianças que estão sofrendo bullying? O que você diria dentro desse nicho aí, de crianças que estão sofrendo na escola, que estão com uma vida muito difícil, e chegar ao ponto de querer encerrar a vida? O que você diria para esses pais assim? O que eles deveriam fazer? Primeiramente, tomar vergonha na cara, porque seu filho não é o santo que ele diz ser.
Eu já conheci muito pai que eu falava que o filho era um anjo, o filho era um capeta na terra. Então acho que conhecer seu filho, porque na verdade eu acho que muitos pais não conhecem os seus filhos. Não da forma... Eles conhecem daquela forma que eu criei essa pessoa. De tipo, troquei fralda, ajudei, sei lá, a comer e tal. Dei presente. Dei presente e tal. Eles conhecem seus filhos na fase até os 12 anos, eu diria. Depois disso, você não conhece seus filhos. Você só conhece se você manter uma relação saudável com eles. Não uma relação de pais super protetores. Porque quanto mais você... Eu acho que tem um problema, você tem que ter um equilíbrio. Quanto mais você aperta, mais a pessoa tende a fugir e a ser um mitomaníaco. E quanto mais você deixa solto, você pode ter uma pessoa que acaba se envolvendo com muita coisa errada sem saber. E aí eu acho que, tipo assim, você tem que saber dosar e também prestar atenção no teu filho. Tipo assim, eu sei que manter uma relação saudável é, tipo assim, você respeitar os limites dele, respeitar a privacidade dele, porque hoje em dia não é igual antigamente, e eu odeio muito essa fala de você está debaixo do meu teto, você não tem direito à privacidade, é a mesma coisa que você está negando o direito dessa pessoa. Porque você é um adulto, você não quer ter privacidade? Você não quer que você não quer que ninguém, às vezes, fique invadindo, sei lá, teu celular diversas vezes. Uma coisa é você controlar de uma forma que você preveia que seu filho não vai ver coisas erradas. Outra coisa é você ficar olhando mensagem. Invadindo o espaço. Invadindo o espaço. A não ser que você tenha autorização e tenha feito um combinado, tipo assim, olha, eu vou passar aqui pelas tuas mensagens, mas eu não vou ler nada. Na verdade, se você me falar que tem alguma pessoa te incomodando, eu vou olhar. De outra forma, eu vou ver o que você está navegando, o que você está consumindo. Que aí é uma forma de você criar um laço saudável e controlar o que teu filho tá vendo, o que ele tá fazendo. Então, acho que tem muito pai que ele peca nisso. Entendi. Agatha, queria muito agradecer a sua entrevista. Uma honra poder ter você aqui. Sabe que toda essa construção do autismo, você é parte fundamental, né? Você é o protagonista aqui nesse processo do autismo, dessa construção. A gente vem construindo junto, né? Não tem algo fechado. Então ainda está em construção. Queria agradecer muito, parabenizar pela entrevista, pela aula também. A gente aprendeu bastante com você aqui. E para a gente poder encerrar, o que você diria para nós, assim, o que é ser autista? Um saco, mas é tipo um saco de lixo. Você é douradinho ao meio dos pretos. Você é o douradinho. É tipo assim, você é inteligente. Mas não necessariamente significa que você vai conseguir manter essa inteligência sempre. Isso não é positivo? Esse tipo de inteligência nem sempre é positiva? Esse tipo de inteligência nem sempre é positiva. Às vezes você vai acabar pensando, eu sou inteligente, por que eu não consigo fazer? E você vai acabar acabando se puxando muito em relação a isso. Eu faço isso. Então acho que é saber a hora de se criticar e a hora de deixar acontecer. Beleza, obrigado. Isso aí.